Olha aí, de volta com o nosso Manhã da Gente de hoje. E agora, gente, vamos falar sobre os anabolizantes, né, que são complementos utilizados aí em tratamento de deficiência de algum hormônio corporal. Mas o uso, né, divide opiniões. Até hoje divide muitas opiniões, já que em sua grande maioria o consumo é feito sem acompanhamento de um profissional adequado. E aí a gente vai conferir alguns famosos que já usaram anabolizantes. A primeira é a atriz Débora Seco, né? Já tem imagem nela? Pronto. A atriz Débora Seco já fez usa, né? A atriz, né, da Globo, ela assumiu que usa isso, que já proporcionou algumas coisas também, prejuízo à sua saúde, né? Por causa disso, ela ficou com problemas também de tireoide, agora ela tem aí que tomar hormônio para o resto da vida. E engordou 20 quilos e depois foi uma dificuldade para perder. Além da atriz, o ator, o padre Marcelo Rossi, lembra do padre, né, gente? Tava enorme, nossa, e depois ele ficou mais magro, né? Olha aí, ó. O padre Marcelo Rossi também, Miguel Falabella, o cantor Léo Santana, muitos outros artistas, né? Eu acho que o Gustavo Lima também, eu lembro que o Gustavo Lima ele era magrinho, gente, magrinho mesmo, né? Na entrevista com ele era tão magrinho, de repente o cara tava pá. Enfim, então alguns, né, fazem uso, não sei se é com acompanhamento ou não, mas os riscos também são grandes para quem não toma, né, com acompanhamento médico. Para falar sobre esse assunto, hoje eu estou recebendo um endocrinologista, o Dr. Felipe está aqui hoje. Felipe Menezes, tudo bom? Seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia, Brandon. Muito obrigado pelo convite novamente. Coisa boa, aqui na viu? casa. E olha, para você que está aí, quiser participar, vamos deixar o nosso telefone aqui no nosso WhatsApp para você mandar a sua pergunta, caso você tenha alguma pergunta, tá? O que seria essa anabolizante, doutor? E o que é que ele pode estar causando nas pessoas, né, que usam, principalmente sem acompanhamento médico, né? Ótima pergunta, Marília. E como você mesmo relata, a maioria dos pacientes, eles utilizam anabolizante porque é fácil de você adquirir. Eu vejo vários pacientes meus dizendo que vão na academia e conseguem de maneira fácil os anabolizantes. É verdade. E com eles conseguindo de maneira fácil, eles têm uma aplicação, eles mesmos se auto-aplicam. E tem um risco que muita gente não fala dos anabolizantes, que é o risco de hepatite e de HIV. Porque muitas vezes as pessoas compartilham as seringas do anabolizante e com isso aumenta o risco dessas doenças tão conhecidas aqui. Em relação à questão da opinião da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, não é a opinião de Felipe, endocrinologista, é da minha sociedade, de todos os endocrinologistas, é que os anabolizantes eles não podem ser utilizados para fins estéticos. Eu sei que outras especialidades aí estão prescrevendo muito anabolizante para os pacientes e a gente está pegando muitos pacientes com complicação desse uso dos anabolizantes a longo prazo. Eu sempre falo para todos que os endocrinologistas, a gente só faz reposição de hormônio, de vitaminas, se o paciente precisa. É demais uma pergunta que diz assim, as pacientes chegam para mim, doutor Felipe, eu uso o magnésio, eu uso a reposição da coenzima Q10, eu devo utilizar? Eu falo, primeiro a gente tem que dosar o seu ácido fólico, a gente tem que dosar a sua vitamina B12, mas geralmente quando o paciente ele não é vegano, é um paciente que não come carne vermelha, que a B12 está diretamente correlacionado com a carne vermelha. Verdade. Então não vai ter essa deficiência. Geralmente eu doso se o paciente ele é um pós-bariátrico, que ele tem dificuldade na absorção dessa vitamina. Se o paciente ele é etilista crônica, que ele é etilista pesado, que a gente sempre tem que pensar em deficiência do complexo das vitaminas beta, certo? Que tem até uma doença chamada de pelagra, né? Mas não está associada a B12, é outra vitamina que tem. E a gente tem que pensar nisso. Em relação aos endocrinologistas, a gente primeiro, para dizer que o paciente tem deficiência ou não do hormônio, a gente dosa o que vocês conhecem muito, principalmente os marombeiros na academia, o FSH, o LH, que é produzido na hipófise, tá certo? Que é uma glândulazinha do nosso cérebro e que ela vai atuar, o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, na produção de espermatozoide. E o LH, que é o hormônio luteinizante, no homem vai atuar nos testículos produzindo a testosterona. Na mulher é o inverso, eles são responsáveis pela questão do ciclo menstrual. O FSH, ele vai produzir o estradiol, que é o hormônio feminino, que vai aumentar o endométrio da mulher.
O LH vai estimular a progesterona e no pico dele vai estimular a ovulação da mulher, que é geralmente na metade do ciclo. Quando a mulher ela fica gestante, ocorre a fecundação, a progesterona é o hormônio responsável por manter esse endométrio. Quando a mulher não está gestante, no final do ciclo cai a progesterona e a mulher descama o endométrio, ocorrendo a menstruação, até a famosa menstruação que é chata, né, da maioria das mulheres. Então agora vamos falar literalmente sobre a questão das anabolizantes. Eu quis falar isso para vocês entenderem esse mecanismo como ocorre. Quando o paciente chega para mim, doutor Felipe, eu estou com a redução na libido, eu acho que eu não estou tendo uma relação sexual satisfatória, eu preciso ver essa questão, eu acho que eu estou tendo uma perca de massa muscular importante, que também é uma indicação em sarcopenia, mais em pacientes idosos, ou paciente que é HIV positivo, que tem uma perca de massa muscular importante. A gente dosa o FSH, o LH, a testosterona total, a testosterona livre, o SHBG e a albumina. O SHBG é a proteína carreadora da testosterona. Quando o paciente tem, por uma doença crônica, uma deficiência nessa produção do SHBG, que é a proteína, ele vai ter um aumento da testosterona livre, porque a testosterona ela anda no sangue carregado com essa proteína. E qual é a importância? A gente só considera que o paciente ele tem hipogonadismo, que é a diminuição da testosterona, quando tem uma testosterona total abaixo de 350. Se o paciente tem uma testosterona abaixo também de 220, a gente já fecha hipogonadismo. Se é entre 220 a 350, a gente diz que é uma margem cinzenta. Aí a gente tem que dosar a testosterona livre. Isso é uma coisa que muita gente dosa a testosterona livre e não sabe para que serve. Se essa testosterona livre der abaixo de 8,5, que é o número de corte dos estudos, a gente considera que o paciente tem um hipogonadismo. E se o FSH ele está muito elevado e o LH a gente chama de hipergonadotrófico, que o problema é no testículo, tem que investigar se o paciente tem alguma disfunção do testicular, ou se o paciente tem um FSH e LH normais, a gente chama um hipogonadismo hipogonadotrófico, que é secundário, pode ser um tumor de hipófise. A gente tem que investigar o uso de anabolizantes, se ele está supresso. Então, sempre que eu vejo um paciente com FSH e LH supresso, a primeira coisa que eu penso, Mario, tá usando anabolizante, não dá para me enganar. Exatamente. Até porque, o amigo tá usando, eu quero usar também. Qual é o teu? Tu tá comprasse aonde? E aí compra o mesmo do amigo, e nem sempre o que o amigo está usando serve para você. Isso é igual a medicação, né? Quando que é necessário usar, a gente já falou. Mas qualquer função principal, né, do anabolizante mesmo para o corpo dos homens, principalmente os homens, mas tem muitas mulheres também usando anabolizantes. Exatamente. Né? E as mulheres usam, a gente já vê às vezes tem umas mudanças de voz, né? Fica meio alterado, eu não sei se é o tipo do anabolizante. Você tem o tipo do anabolizante, doutor, que altera a voz? Isso eu vou falar uma coisa que é muito frequente, que é disseminado entre alguns médicos que prescrevem de uso indiscriminado para os pacientes. Sim. Que é essa outra especialidade que eu não quero citar, né, que muitos utilizam, que eles falam que assim, não, a dosezinha é pequena, é uma dose baixa. Não, a testosterona boa para o paciente é acima de 700, 900. Não existe isso. Como eu acabei de falar, se o paciente tem uma testosterona acima de 350, tá normal. Se o paciente ele tem uma testosterona entre 220 e 350, a gente tem que dosar a testosterona livre, para a gente dizer se o paciente realmente tem deficiência ou não. Se for abaixo, uma testosterona abaixo de 220, tem indicação. Agora, uma coisa importante de falar é sobre os malefícios do uso de testosterona sem indicação. Quando eu começo a aplicar uma testosterona que a gente chama exógena, que é produzida de forma sintética, e começo a aplicar em mim, o meu organismo entende que eu não preciso mais produzir testosterona. Para que eu preciso produzir se ele está me dando uma dosagem altíssima de testosterona? Eu vou parar de produzir e vou ficar só com a testosterona que ele está me dando, que ele está me dando em excesso. Se lembra do hormôniozinho que eu expliquei no início sobre o FSH, o folículo estimulante, que produz a diferenciação dos espermatozoides? Simplesmente ele vai ficar supresso, bem baixinho, porque você está dando muita testosterona. E aí, por isso que há muitos
dos marombeiros são estéreis, quando fica muito tempo utilizando a testosterona. E quando eles vêm para mim, às vezes a gente não consegue recuperar o eixo, mesmo suspendendo a testosterona. E é muito frequente a pergunta: doutor Felipe, eu posso usar só um tempinho? Gente, é imprevisível. Tem gente que com 2 meses, 3 meses consegue recuperar, voltar à sua produção normal de testosterona. Tem gente que utiliza 1 mês e não consegue, fica supresso o eixo. Então não dá para você dizer, não existe estudo dizendo que é seguro usar 1 mês de anabolizante, 2 meses de anabolizante, que eu não vou ter nenhum efeito colateral. Sobre os principais efeitos colaterais, no homem é aquela calvície. Você nota que geralmente aquelas entradinhas aqui pode ter formação de espinha, vai ter realmente um aumento de massa muscular, aumenta o colesterol ruim, como o doutor Fúvio falou, que é o que forma as placas para o paciente infartar. Por isso eu vou contar o segredo a vocês. Muita gente fala sobre a testosterona da questão de longevidade, mas quantos vocês conhecem pacientes idosos que utilizam testosterona em excesso com fins estéticos que estão vivos até hoje? O Arnold Schwarzenegger usou na infância, mas você vê que o Arnold Schwarzenegger ele não utiliza mais testosterona. A musculatura dele é porque ele malha, utiliza. Exatamente, Sylvester Stallone. Agora eu pergunto para vocês, quem é usuário crônico? Quantos vocês veem aí, idoso, malhadão, com uso de testosterona, com aumento de massa muscular? Por que vocês não veem? São pouquíssimos que vocês veem. É verdade. É porque a maioria morre por infarto. Porque a testosterona, ela tem um risco a longo prazo de você deixar o sangue mais grosso e formar coágulo, fora aumentar esse LDL, que é esse colesterol ruim, que forma essas placas de gordura nas coronárias, e reduz o HDL, que é um colesterol bom, que ele evita a formação desses coágulos e de formar esses trombos nas coronárias. Formou o trombo, fechou sua coronária, meu amigo, tem que ir correndo direto para o Dr. Vitor Petrus, Dr. Tiago Lisboa, excelentes cardiologistas, para fazer o procedimento de hemodinâmica para abrir com estente a sua artéria, a sua coronária. Exatamente. Então, por isso que eu já peguei paciente jovem, literalmente com suspeita de trombo devido ao uso de testosterona. Porque às vezes você tem que ter cuidado até na aplicação, tem que ser na musculatura. Se pega um vaso desse, tem risco de você formar um coágulo. Nossa. E a gente, infelizmente, chegou a perder esse paciente. Então eu digo a vocês, é fundamental ter um acompanhamento com o endocrinologista para indicar bem esse tratamento com testosterona. Uma dose, o que eu quero deixar claro no programa de hoje, uma dosezinha baixa de testosterona tem risco de você ter um infarto, tá certo? Tem risco de você ter um AVC, tem risco de todas as complicações. A mulher engrossar a voz, o clitóris ficar aumentado, entendeu? E pode ser que não recupere o clitóris, só com um procedimento cirúrgico plástico para voltar o clitóris ao tamanho normal. Então, assim, a gente não está assim, sendo contra total uso de anabolizante. A gente está dizendo que tem que ser bem indicado em pacientes que realmente precisam. Porque se a gente usa de maneira indiscriminada os anabolizantes, põe em risco a sua saúde. E você já pensou, o que a gente mais quer hoje em dia é uma vida saudável e longevidade. É verdade. Se você ficar usando indiscriminadamente anabolizante, lembre-se que eu estou falando agora. Você não vê muita gente idosa usando anabolizante vivo. São pouquíssimos que vocês conhecem. Bora lá, vamos soltar a primeira pergunta aqui, que a gente está com o tempo bem corridinho, vai. Bom dia, doutor. Meu esposo está com ausência de esperma e com dificuldade na ereção. Ele é diabético e já fez vasectomia. O que ele deve fazer? Será que ele não está com a testosterona baixa, doutor? Né? Essa questão da ausência de esperma, com dificuldade na ereção. Bora rapidinho que a gente está com o tempo corrido. Vou tentar encurtar. Eu não sei se ele está usando anabolizante, né? Mas se ele estiver fazendo uso de anabolizante, como eu falei, esse FSH, que é o hormônio responsável pela produção de espermatozoide, ele fica supresso. Por isso que o paciente que usa anabolizante fica estéril. Mas a questão da impotência pode ser tanto pelo uso de anabolizante crônico, também pode dar impotência, como pelo diabetes. O diabetes é uma doença que o paciente, ele, com o tempo, ocorre lesão nos vasos, inflama e lesiona os vasos, principalmente na parte do pênis, e pode isquemiar o pênis, diminuir essa circulação, que precisa de uma circulação boa ao pênis para ter ereção, e o paciente ficar com impotência sexual. Isso. Primeira coisa que eu digo é, se ele usa anabolizante, sem indicação, suspenda e procure o endócrino, porque a principal coisa dele aí vai ser controlar o diabetes, porque um dos principais fatores de risco para ele estar com essa impotência é o diabetes.
Maravilha. Doutor Felipe, estamos com o nosso tempo corrido aqui. Muito obrigada por sua participação mais uma vez. Volte mais vezes, foi ótimo aí. Foi bem esclarecido hoje, foi bem esclarecido mesmo, viu, minha gente? Deu aula aqui, né, sobre anabolizantes. Então, você que está aí em casa tem que ter muito cuidado. Você que vai para academia, você que fala com um amigo, não pegue nada dos seus amigos, não pegue nenhuma informação sem antes passar por um endócrino, por um médico especialista no assunto. Porque senão acaba você fazendo mal à sua própria saúde, tendo outros danos aí mais na frente, tá bom? Obrigada, doutor. Nada, eu que agradeço, Maria, já ter participado inúmeras vezes do seu programa, pelo convite, pela confiança. E eu queria só deixar o meu número de contato, de marcação, que é o 991661602. E o meu Instagram para qualquer dúvida, D de dado R de roupa, _ Felipe. Meu nome é com 2 L's mesmo, é meio complicadinho. _ endócrino. Pois tudo de bom para você, Marília, e estou à disposição. Tá aí, minha gente. Então, o contato do Dr. Felipe tá aí na telinha. Qualquer coisa, fala com ele e tira suas dúvidas, tá? Vamos ao pequeno intervalo e eu volto já. Não sai daí, não.